Opa, bem-vindo a mais uma aula. Nesse vídeo eu vou falar de dois exercícios, que é a rotação interna do ombro e rotação externa no ombro. Esse exercício, ele trabalha o manguito rotador, que é um conjunto de músculos que são estabilizadores do movimento. Então, o ombro é uma articulação, a articulação do ombro é uma articulação com uma predisposição a instabilidades. E então, é necessário que esse conjunto de músculos seja bem trabalhado para que você possa ter uma boa estabilidade do ombro. Por exemplo, quando vai fazer um supino, né? Ou os supinos, ou crucifixos, esses exercícios, eles precisam de uma boa estabilidade do ombro, eles exigem uma boa estabilidade do ombro. Então, para se manter uma boa estabilidade do ombro, é necessário esse exercício, esses dois exercícios que eu vou demonstrar agora. Então vamos lá. O exercício é o seguinte: na polia, né, do crossover ou com um elástico, tá? Sempre com uma resistência horizontal, tá? Você vai fazer o seguinte: eu vou demonstrar aqui a rotação interna do ombro. Você vai manter o braço colado ao tronco, tá? O braço colado ao tronco, o cotovelo colado ao tronco, as pernas, a pisada mais aberta para gerar uma estabilidade de todo o corpo, abdômen contraído, e aí você vai fazer esse movimento, ó, puxa a polia aqui, ó, o cabo, tá? Em direção aqui, ó, a mão, ó, encostando no tronco, tá? E aí volta, sempre com movimento controlado, tá? Evitar, ó, quando estiver voltando o movimento, afastar o braço do corpo, tá? O braço, ele fica, ao longo de toda a execução, colado ao corpo, certo? Então, um movimento atento, sempre todo o corpo alinhado e faz o movimento controlado, boa amplitude, certo? E é esse o movimento. Aí parte para o outro braço, né? Parte para o outro braço, o outro ombro e faz o movimento, certo? Então é isso, esse é a rotação interna do ombro, né, que deve ser feito como eu falei, para dar uma boa estabilidade na articulação do ombro. Então vamos agora para a rotação externa do ombro, que é exatamente o contrário da rotação interna. A rotação interna, você puxa, né, fazendo uma rotação, ó, interna, puxa, ó, aproximando o cabo, né, do corpo. Agora você vai, ó, fazer a rotação externa, que é distanciando, ó, o cabo do corpo, né? Ele segue os mesmos princípios, o cotovelo e todo o braço fica em contato com o corpo, tá? A mesma coisa, a pisada mais aberta, né? Abdômen contraído e faz o movimento, certo? Eu vejo muita gente nas academias fazendo esse movimento e fazendo uma extensão de punho ou uma flexão de punho, tá? Então, o punho, ele fica sempre, vou fazer aqui na rotação externa, o punho, ele fica sempre alinhado com o antebraço, tá? Ele fica sempre alinhado com o antebraço. Tanto na rotação externa, que é essa aqui, tá? Quanto na rotação interna, tá? Punho, ó, sempre alinhado com o antebraço. A outra coisa é que
o cotovelo nos dois exercícios, tanto na rotação interna quanto externa. O cotovelo ele fica sempre em 90 graus, tá? Nunca mais baixo ou mais alto, tá? Cotovelo, ó, sempre em 90 graus, fazendo o movimento. Cuidado também, ó, com a rotação do tronco. Um outro erro que eu vejo, ainda vejo nas academias, é esse aqui. É a pessoa fazendo esse exercício com halteres, né? Esse exercício com halteres, isso não existe, tá? A rotação, tanto a rotação externa quanto a rotação interna, ela precisa ter uma tração, uma resistência horizontal, tá? Então é necessário um cabo ou elástico para se fazer esse movimento. Aqui com halteres, a resistência é uma resistência vertical, tá? É uma resistência para baixo, tá? A carga ela está atuando para baixo. Então, quando se faz esse movimento, não está se trabalhando o manguito rotador. A única coisa que está acontecendo aqui nesse movimento é uma contração do bíceps, né? Uma contração isométrica, uma contração estática do bíceps. Então, não existe aqui um trabalho de manguito rotador, né? Então, isso aqui está totalmente errado, tá? Esquece esse movimento, né, de rotação interna ou externa com halteres. Então, essas foram as dicas da rotação interna e externa de ombro.